Olá, meninos. Bom, eu vou estar falando na breve introdução de um novo conteúdo de Reino Animalia, que é a questão do reino dos animais. Vimos as plantas, né? Depois vimos todos os reinos até o momento, vai chegar no último reino, que é a questão do reino dos animais, onde a gente se inclui, tá? Aí qualquer dúvida depois tiver, vocês podem estar retirando comigo, tá? Vamos prestar atenção na aula. Até mais. Bom, então quando a gente fala a questão dos animais, você está observando que eles são eucariotos, eles têm células eucarióticas. O que são células eucarióticas? Tem núcleo que protege o material genético. Eles são multicelulares, são formados por várias células, tá? E eles são heterótrofos, né? Eles não produzem seu próprio alimento, eles dependem de outro ser vivo para sobreviverem, tá? Bom, então se você observar, a biologia agrupa em 5 reinos: monera, protista, fungo, monera das bactérias, protista das algas e dos protozoários, fungo dos fungos, plantae das plantas e o animal, que é o último que a gente está vendo aqui, que são os animais. Então a gente vai especificar o reino animal, né? As observações são conhecidas aproximadamente, né, 1 milhão de espécies dentro do reino animal. Tem 30 filos, que é subgrupos dentro do reino, né? E apenas 9 agora que a gente vai estudar desses filos que nos interessam. Desses 30, 9 nos interessam, tá? Então nós temos no reino animal o primeiro filo, que é o reino dos poríferos. Quando eu falo dos poríferos, você tem as esponjas do mar, que são animais sésseis, que vivem fixos no fundo do mar. Você tem uma organização do corpo deles bem simples. Eles vivem presos aos substratos, em rochas, né? E eles são animais filtradores. Se observar essa estrutura que você tem, essas aberturas aqui, é onde a água entra, eles fazem uma filtração, é por onde eles pegam o alimento deles. Então você tem as esponjas do mar, tá? Os quinidários, vocês já são animais pouco mais, né, com características maiores do que os poríferos, e já se consegue, alguns deles conseguem se movimentar. São animais aquáticos, a maioria são marinhos, né, de água salgada. Alguns vivem fixos no fundo do mar, como as anêmoras do mar, né? Por exemplo, o filme Nemo, você tem que o Nemo vive dentro dessas anêmoras do mar para se proteger. São animais sésseis, que têm esses tentáculos que movimentam para captação de nutrientes. E você tem, por exemplo, as águas-vivas, que tem esses tentáculos aqui, e elas já começam o que? Mais se movimentar, nadam livremente mais. Então você tem o filo dos quinidários, né? Então águas-vivas, corais estão nesses grupos, todos os corais, e as anêmonas do mar, que é essa estrutura aqui. Os plateumintos já são vermes com corpo mais achatado, são vermes achatados. Observar a tênia aqui, né, que causa tenismo, uma doença, depois a gente vai ver depois. São vermes que têm um corpo achatado, né? Eles podem viver em ambientes de água doce, água salgada, né? Eles vivem em ambiente de terra úmida. E eles vivem o que? Muitos deles, esse aqui é uma planária, é de vida livre, não causa doença. E outros vermes vivem dentro do corpo de outros animais, causando parasitose, são parasitas, né, como as tênias, os esquistossomos, que vai causar esquistossomose, a barriga da água. A gente fala de doenças causadas pelos plateumintos, tá? Nemateumintos já são vermes, né, que tem um corpo cilíndrico, como uma lombriga, né, vivem em água doce ou salgada. Também habitam, né, animais, dentro de animais e plantas. Então você tem vários tipos de nemateumintos, como os ancilostomos, as lombrigas, as filares, vai causar a filariose, né, os oxiuros, que causam às vezes parasitose na parte anal, né? Então você tem que são parasitas. Se você observar, eles têm umas ventosas, essas ventosas aqui que fixam no intestino, que a maioria deles vão se alojar no intestino dos animais para captar esses nutrientes, tá bom? Os molúsculos já são animais de corpo mole, né, gelatinoso. Geralmente ele tem uma concha que protege essa estrutura gelatinosa, uma concha calcária, né? Muitos deles têm essa concha calcária. Vive em água doce ou salgada, então você tem vários deles. Você tem os mexilhões, né, que também tem alimentar lesmas, caramujos, as lulas e os polvos, né, já estão dentro dos grupos dos molúsculos. Eles são invertebrados,
né? Não tem a formação do coluna vertebral e vive em ambientes aquáticos, tá? Esses molúsculos. Anelídeos. Os anelídeos você tem que eles geralmente, se você observar o corpo dele, é um corpo segmentado por vários segmentos, né? Então você tem a sanguessuga, você tem a minhoca, você tem os poliquetos de ambientes mais marinhos. Então você tem o que? As minhocas de terra firme, sanguessuga de água doce, água salgada, e os poliquetos de ambiente marinho. Então é um corpo mais segmentado e eles vivem em todos os ambientes, tá bom? Os artrópodes, que é um dos maiores filos do reino animal, né, onde você engloba insetos, crustáceos, né, aracnídeos, né, então você tem que, dentro dos artrópodes, você tem 3 classes especificadas, e todos os artrópodes têm um estudo chamado de exoesqueleto. O exoesqueleto é uma camada externa formada por quitina, que dá maior resistência ao corpo, uma sustentação ao corpo dos artrópodes, tá? E você tem os crustáceos, que é formado pelos camarões, lagoas, caranguejos, os quelicerados, as aranhas, os escorpiões, os carrapatos, e os hexápodas, que são todos insetos, né, que estão dentro desses grupos aqui dos artrópodes, tá? Então você observa que o corpo desses animais também são formados por partes, né? Tem um abdômen, né? Tem a parte da estrutura das quelíceras e tudo mais. Os equinodermos, que é um filo onde você tem os ouris do mar, a estrela do mar, o pepino do mar, são animais totalmente marinhos, né? Então você tem estruturas equinodermos. E os cordatos? Cordatos que tem a presença da notocorda, que é uma estrutura, né, que vai dar origem à coluna vertebral. Então você tem esses animais bastante distintos, tamanhos variados, formas corporais, vivem em diversos ambientes, né, como as aves, os mamíferos. Então os cordatos, que tem a presença da notocorda, né, que vai dar origem à coluna vertebral. Então são todos os vertebrados que estão nesse grupo. Então você tem, dentro dos animais, você tem o processo de digestão, né? Quando eu falo de digestão é quebra de partículas para serem absorvidas para a produção de energia. Essa digestão pode ser intracelular, dentro da célula, ou extracelular. Quando tem um tubo digestivo mais evoluído, você já tem que a digestão é extracelular. As trocas gasosas, né? Ou seja, a obtenção de oxigênio e a eliminação de CO2, pode ser feito por várias estruturas como as traqueias, insetos, as brânquias, peixes, né? Os pulmões, no caso nosso, tá? A circulação que vai transportar os nutrientes e os gases através do corpo dos animais. Ela pode ser feita por difusão, né? Feita por célula a célula, ou pelo sistema de vasos condutores. Nós já temos veias, artérias que vão conduzir a questão dos gases e nutrientes. A excreção. O que é excreção? É a eliminação de substâncias que o nosso corpo não precisa mais. Tem que ser eliminado no nosso corpo. São substâncias tóxicas que têm em excesso no nosso corpo, né? E geralmente essa excreção é feita por difusão, célula a célula, ou por estruturas especializadas, como os nefrídeos em alguns animais e os rins, no caso nosso, tá? O processo de reprodução, né, que você tem reproduções de animais que vai perpetuar a origem de nova espécie, pode ser assexuada, formação de clones, indivíduos idênticos, ou sexuada, quando há troca de material genético. A fecundação, que é a formação, união do gameta masculino e gameta feminino, pode ser interna, dentro do corpo do animal, ou externa. Por exemplo, os peixes eliminam os gametas na água, se fecundam e formam o zigoto, tá? Essa reprodução, então, você tem um desenvolvimento desses animais direto, né, uma metamorfose direta. Aí você tem indireto, né, você já tem um processo de metamorfose aqui, até a formação de um animal propriamente dito. As coordenações, né, você tem o controle das funções, ou seja, para manter o funcionamento do corpo desse animal, é feito pelo sistema nervoso e hormonal, né, então todas as funções são coordenadas através do sistema nervoso e hormonal, né. Então aqui eu passei bem básico aqui sobre o reino animal, né, depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais, mas presta atenção
E essa aula de hoje vai gerar o que? Um relatório. Vocês vão descrever no caderno de vocês o que vocês entenderam sobre a aula, né? E tá enviando pra mim, tá bom? Então até mais.